Olá pessoal, meu nome é Arthur. Eu vou estar ensinando vocês como resolver esse problema, né? É o problema B da lista 1, a idade de Mônica, da Dona Mônica. Então, bom, vocês podem ler o enunciado, mas o que ele fala basicamente é que Dona Mônica tem 3 filhos e a soma das idades desses 3 filhos é igual à idade da Dona Mônica. E ele nos diz a idade de 2 filhos e pergunta qual que é a idade do filho mais velho. Então, pegando aqui nos casos de exemplo, Dona Mônica ela tem 52 anos, um filho dela tem 14 anos, o outro tem 18. E aqui nos exemplos ele fala, né? Então, se um filho tem 14 e o outro 18, então o terceiro filho tem que ter 20 anos, porque os três vão somar para dar 52. E aí, no caso, o filho mais velho é o de 20 anos. E nesse outro exemplo, ele diz que Dona Mônica tem 47 anos e os filhos têm 21 anos, 9. Então, o que sobra é o filho que tem 17 anos. Esse a gente não sabe, a gente tem que descobrir de alguma forma. E dessa forma, o mais velho é o que tem 21. É... Bem, deixa eu. Aqui eu acho que fica muito simples a parte da matemática, né? Então, se Dona Mônica ela tem a idade M, então a gente pode dizer que os filhos dela é A mais B mais C. E A e B a gente sabe, porém C não. Então é só a gente resolver essa equação, né? Então a gente só vai fazer M menos A menos B. E com isso a gente descobre a idade do terceiro filho e, e depois é só a gente comparar, né? Sabendo a idade dos 3 filhos, a gente pode comparar e só printar no final qual o filho mais velho. Então, indo aqui pro código, eu vou fazer em C++, que eu acho que é a linguagem que todo mundo vai ensinar. A gente tem que primeiro incluir a bits, que vai ser a biblioteca que tem todos os algoritmos. Então você coloca include bits barra stdc++.h e você coloca using namespace std, para que você não precise ficar escrevendo, né? Tipo, std, aí você vai definir um vetor, você coloca vector de int, enfim. Aí, usando esse namespace std, você só precisa colocar vector de int, para você, sei lá, definir um vetor ou outras coisas. Eu acho que isso é um pouco cedo demais pra estar falando isso, mas você pode só importar, colocar essas 2 linhas, que essas 2 linhas de código, e vai funcionar. Precisa definir também a sua main, a sua função main. Então a gente coloca signed main. Você pode colocar int main também. A única diferença é que o int vai pegar. Você pode retornar valores positivos e negativos, né? Inteiros positivos e negativos, e o signed só valores positivos, inteiros. Então, aqui no problema, a gente vai ter que ler M, A e B. E a gente vai precisar da nossa outra variável C também, né? Então a gente define, e são todos inteiros, né? Que é dito, que é tudo inteiro. Então a gente define um inteiro M, A, B e C. A gente lê com CIN os 3 que não são passados, no caso o M, o A e o B. A gente coloca CIN e a setinha, né, para direita. Então aqui a gente já tem as nossas 3 variáveis e a gente pode definir C. Então, C vai ser igual a M menos A menos B. E com isso, a gente pode só verificar agora que a gente tem o A, o B e o C, e a gente só precisa dizer qual que é o maior entre eles. E no caso, a gente pode fazer isso com ifs, né? Então, a gente pode fazer assim. O A, para ele ser o maior de todos, ele tem que ser maior do que o B e maior do que o C. Então, como a gente escreve isso, né? Então, A ele tem que ser maior do que o B e o A tem que ser maior do que o C.
Se eu não me engano, nas versões mais recentes do C++, você coloca tipo end aqui. Então, seria na forma de escrever em inglês, um pouco mais parecido com Python. Porém, o que normalmente você usa para funcionar com qualquer versão, é melhor colocar esses dois e comercial aqui. Então, se o A é maior do que o B e o A é maior do que o C, então ele é o maior de todos, né? Então a gente pode só printar aqui o A. E a gente escreve com Cout. Pode reparar que com Cout, o Cin, a setinha para a direita, e no Cout você tem que colocar a setinha em direção ao Cout. Enfim, é uma coisa particular aí de C++. E se no caso o B não é o maior, então a gente tem que verificar o A no caso. Se o A não é o maior, a gente tem que verificar se o B é o maior. Pode fazer isso verificando se o B é maior do que o A e o B é maior do que o C. E se for, a gente pode imprimir somente o B. E no caso de o A não ser o maior e o B não ser o maior entre os três, então só pode ser o C. Então, é isso. Então, aqui nesse caso, ele vai tentar verificar se o A é o maior. Se não for, ele vai tentar verificar se o B é o maior. E por último, se nenhum dos dois for verdade, ele vai printar só o C, porque é a única possibilidade, né? O C ser excluído aí. Então, indo aqui no Moj, a gente pode escolher o problema B, selecionar o arquivo, enviar. Vamos dar um F5 aqui para atualizar, para ver se ele já vai. E foi. Bom, aqui deu ignorado porque eu já tinha mandado ele antes, mas enfim, é assim que você resolve esse problema.